Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Nós estamos estudando o grande tema da salvação e vamos continuar ainda no módulo 1, vendo o que aconteceu antes da salvação, que são os antecedentes da salvação, e vamos continuar no assunto que a perfeição foi perdida. Recorde as aulas anteriores que você vai entender plenamente essa aula aqui, que é a aula 8. O objetivo geral dessa aula, o grande objetivo é entender a salvação, aceitar essa salvação, permanecer nessa salvação e transmitir, difundir essa salvação através do evangelismo, do discipulado e assim por diante. Para esta aula, ao final desta aula, o objetivo é entender que o homem desobedeceu. E isso gerou consequências. Na aula anterior, como a gente já falou, nós estudamos sobre a tentação. Vamos voltar ao assunto então. Nós comentamos no anterior até a primeira parte do versículo 6. Estamos aqui em Gênesis capítulo 3. No versículo, vamos voltar um pouquinho a partir do versículo 4, lendo assim o seguinte. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Quer dizer, não, você não vai morrer de imediato. Porque Deus sabe que no dia que dele comeres do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto. Então, até aqui nós paramos na anterior. Vamos continuar, o mesmo versículo. E deu e comeu. Então, ela tomou do seu fruto, continuando. E comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui se caracterizou o ceder. No ano anterior, lembra? A gente falou. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado. O pecado é ceder à tentação, é aceitar a tentação, entendendo que a tentação sempre é um convite, normalmente feito de maneira agradável, aprazível, para a gente fazer algo contrário à vontade de Deus, para entrar em desobediência, entrar em rebelião. E aqui, a partir do momento que ela tomou o fruto, tentação. Quando ela comeu, desobediência. Que a ordem de Deus foi clara. Desse fruto não comerás, porque no dia que comerdes, certamente morrereis. Por isso que houve consequências. O pecado foi o da desobediência. Isso é bom esclarecer, porque muita gente acha que o pecado de Adão e Eva foi o pecado sexual. Não, porque eles... Ora, não poderia ter sido pecado sexual porque o sexo estava no plano de Deus. Se ler Gênesis 1 e Gênesis 2, está lá, crescer e multiplicai-vos. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Mandou eles frutificarem. Para frutificar tem que ter relacionamento sexual. Então não foi o pecado do sexo. Né? Qual pessoa fala, foi o sexo. Não foi. Pelo contrário, quando eles faziam sexo, estava em obediência a Deus. Mas naquela época, na perfeição, o sexo era perfeito, o sexo não era deturpado, o sexo não era essa coisa que a gente vê louca por aí hoje em dia. E também não foi maçã, conforme já até explicou na aula anterior. Foi o fruto do conhecimento. Esse fruto foi comido e havia uma ordem para não se comer deste fruto. Ainda fazendo ligação com a aula anterior, Deus não proibiu comer do fruto da árvore da vida. Poderia comer. Agora veja bem, quando Adão não levou isso em consideração e preferiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ao passo que o fruto da árvore da vida estava liberado, ele mostrou desprezo a Deus. Mostrou desapego à ordem de Deus. Isso é desobediência. A desobediência significa desprezo. Você despreza. Que quando você obedece, você honra, você prioriza, você segue. Quando você não obedece, na prática você está desprezando, está desfazendo aquilo, está afastando aquilo de você. Foi o que Adão fez. Porque aqui, vejam bem, nessa tentação, a serpente, o diabo, não foi em Adão. Porque Adão recebeu a ordem direta de Deus.
E certamente Adão teria mais condições de replicar, de expulsar, de rejeitar esta sugestão da tentação satânica, porque ele recebeu a ordem direta de Deus. Foi Deus, né? Olho no olho, onde fala. Mas ele foi em Eva, porque Satanás sabia que Adão amava Eva. E no caso aqui, a gente pode até conjecturar que Adão amou mais a Eva do que a ordem de Deus. Porque aqui está bem claro que a mulher tomou de seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu. Até Adão receber o fruto na mão, ele não havia desobedecido. Eva já havia, mas ele não. Deu também a seu marido. O dar, né, não está escrito que ele a colocou na boca, deu para ele. Enquanto ele estava com o fruto na mão, a Bíblia também não diz qual o tempo que ele levou, né? Ele poderia estar com o fruto na mão e poderia ter pensado, tá? De repente estou conjecturando, tá? Tanto poderia ser instantâneo, como ele poderia ficar pensando, peraí, como, não como, se eu comer, Deus falou que a gente vai morrer, mas ela já comeu, eu amo essa mulher, ela vai morrer, eu vou ficar sozinho de novo, Deus viu que não era bom ficar só, e aí como é que vai ser? Eu creio que Adão entrou não está escrito, mas certamente ele entrou num conflito. Porque Eva aqui já tinha pecado, mas Adão não. Adão ainda estava à imagem e semelhança de Deus perfeita. Ele viu tudo claramente. Poxa, Eva pecou, e agora qual vai ser a minha decisão? Qual vai ser a minha escolha? Eu vou obedecer a ordem que Deus deu, que é exatamente esse fruto que está na minha mão, não posso comer, não devo comer. Que eu diga comer, certamente vou morrer. A Bíblia não registra quanto tempo Adão levou para comer, mas o fato é que ele comeu com ela. Isso mostra a unidade que eles tinham. Tanto é que quando Deus criou, né, lá no capítulo 2, Adão falou, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher e será uma carne. Então vejo que a tentação veio sempre do lado que Satanás sabia que ia atingir o homem. Ele não foi direto contra Adão, ele foi em Eva. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. É sempre assim. Quando o homem erra, ele sempre procura um paliativo para consertar o seu erro. Aqui, podemos dizer que já era digamos, um plano de salvação humano que não deu certo. Eles queriam tampar, né, tapar sua vergonha, ficaram envergonhados. Tentaram produzir ou providenciar um plano de salvação, vamos dizer assim, mas não deu certo. Cozeram folha de figueira, uma coisa temporária, uma folha que ia se secar, ia ter que fazer outra, e não ia dar certo, não ia tampar tudo também, eram folhas. Então vejam a desobediência de Adão. A desobediência foi de Adão, que Deus deu a ordem diretamente a Adão. Alguns conjecturam por que Deus deu a ordem a Adão. Não vamos entrar nesse método, mas veja bem, o comando era de Adão. Adão foi criado primeiro. Adão que deu nome aos animais. Então Adão, ele foi criado em primeiro lugar e Deus deu a ele o comando. Simples assim. E Deus, tanto é que Deus deu a ordem a Adão. Deus não falou com os dois, tá dizendo? Deus falou com Adão. E Adão recebeu essa ordem diretamente de Deus, só que ele desobedeceu. E essa desobediência trouxe várias consequências. Houve várias consequências ruins que nos acompanham até hoje. Mas também houve um plano de Deus para resgatar essa situação. Nós cremos que o objetivo específico foi alcançado. Você entendeu que o homem desobedeceu. A tentação, conforme a gente já falou em aulas anteriores, não foi uma coisa assim por acaso, não foi acontecer, não, foi tudo uma sequência de ações que culminou com a desobediência. Nós não poderíamos deixar de concluir essa aula sem também fazer uma reflexão, deixar para você um dever de casa. Faça a seguinte reflexão: a dificuldade em obedecer que nós temos, quando é que ela se iniciou? Como é que você lida com essa questão da obediência, da desobediência? Tem dificuldade? Aqui está a origem. Ó. Tem gente que tem dificuldade em obedecer os pais, obedecer os professores, obedecer os agentes da lei, por aí vai. Tudo tem origem aqui.
O homem teve dificuldade em obedecer a ordem de Deus e desobedeceu. Isso trouxe várias consequências, inclusive a queda. Mas esse é assunto para a próxima aula. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like, dessa forma você ajuda o canal e eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.